Se continuar a dar-lhe esse leite, ele não vai ver o sol de amanhã. A frase, proferida num tom baixo mas carregado de uma certeza assustadora, veio da figura mais improvável em toda a Quinta dos Almeidas, Carla, a empregada de limpeza. Nenhum dos médicos de renome, com os seus diplomas emoldurados e diagnósticos complexos, nenhum laboratório com a sua tecnologia de ponta, nenhum especialista trazido a peso de ouro do estrangeiro fora capaz de notar o que os seus olhos, habituados a ver a sujidade escondida nos cantos, viram num único e fugaz relance. Mas o que ela descobrira naquela cozinha vasta e ascética, revestida a mármore frio, foi suficiente para gelar o sangue de toda a família. E o que se seguiu à sua descoberta? Ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para testemunhar. O imponente relógio de pêndulo na sala de estar marcava precisamente as 6 da manhã quando o primeiro choro, fraco e quase inaudível, ecoou pelos corredores silenciosos e frios da quinta. Lá fora, para além das janelas de vidros duplos que permaneciam perpetuamente fechadas, o sol de uma nova manhã nascia de forma tímida, a sua luz pálida filtrada por pesadas cortinas de veludo que custavam mais do que o salário anual de Carla. Dentro do quarto do bebê, o silêncio era tão denso, tão pesado, que parecia uma entidade física, capaz de sufocar até o som delicado de uma respiração infantil. O pequeno Arthur, com os seus frágeis 5 meses de existência, chorava. Não era o choro vigoroso de um bebê saudável, era um lamento fino, agudo, como quem implora por algo que o mundo opulento à sua volta já tinha esquecido. Antes de prosseguir com esta história, imagine o cenário. Pense no que faria. Porque o que vou relatar parece saído de um argumento de filme, mas aconteceu, cada detalhe terrível e verdadeiro. Prepare-se, pois o que se segue irá provar que, por vezes, os milagres mais extraordinários nascem das mãos mais humildes e inesperadas. A mãe, Paula, envolta num robe de seda branca que contrastava com a sua palidez mortal, tremia incontrolavelmente. Estava perdida num labirinto de frascos de medicamentos, seringas e termómetros, os seus olhos largos e fixos num desespero mudo. O pai, Rui, um empresário milionário cuja presença na quinta era tão rara quanto um sorriso genuíno nos seus lábios, observava a cena de longe, encostado ao umbral da porta. O seu rosto era uma máscara rígida de impaciência e frustração, os olhos vermelhos não de lágrimas, mas de noites mal dormidas e fúria contida. Junto à porta, uma figura discreta, quase invisível no meio do drama, enxugava discretamente o suor frio das mãos no seu avental de trabalho. Era Carla. Enquanto todos os outros, os patrões, os médicos, as enfermeiras, gritavam em busca de soluções complexas e dispendiosas, ela observava em silêncio. Havia um vazio no olhar do bebê, uma ausência profunda que ela nunca tinha visto em nenhuma outra criança. E no fundo do seu coração, um pressentimento inquietante, uma certeza fria, crescia como uma erva daninha. Algo fundamental ali não estava certo. Não era o choro, não era o cheiro do quarto, não era o leite. Era tudo. Só que, naquele mundo de hierarquias rígidas, ninguém daria ouvidos a uma simples empregada de limpeza. Os médicos vinham e iam, uma procissão de arrogância e incompetência, deixando para trás um rastro de frascos de amostras, papéis com caligrafia legível e promessas quebradas. É um caso inexplicável, uma condição metabólica rara, diziam, com o tom frio e distante de quem já se conformou com o fracasso. E a cada dia que passava, o pequeno Arthur perdia um pouco mais de peso, um pouco mais de cor, um pouco mais da sua tênue chama de vida. Rui, o milionário, numa fúria cega, despediu enfermeiras dedicadas, trocou de pediatras como quem troca de camisa e chegou a importar especialistas da Europa, pagando fortunas por consultas que terminavam sempre da mesma forma, com um encolher de ombros e mais uma fatura exorbitante. Nenhum deles, com todo o seu conhecimento, descobriu o motivo. Carla, em silêncio, continuava a sua rotina. Limpava os quartos, trocava os lençóis de algodão egípcio, recolhia os copos de cristal e, acima de tudo, observava. Tudo na vida daquela família parecia meticulosamente normal à superfície, exceto o leite. Ela notava a forma como as mãos de Paula tremiam violentamente sempre que o biberão era preparado. Notava também o cheiro subtil, metálico e adocicado, que por vezes escapava da tetina do biberão, um odor que se agarrava ao ar por breves instantes. Ninguém parecia reparar, mas o corpo minúsculo do bebê contorcia-se em espasmos de dor logo depois de mamar. Era uma dor silenciosa, invisível aos olhos apressados dos especialistas, impossível de explicar em palavras. E, no entanto, Carla sentia no peito, com uma convicção visceral, que a resposta estava ali mesmo, diante de todos, escondida em algo tão simples e cotidiano. Numa certa manhã, depois de um médico particular da família sair do quarto do bebê mais abatido do que o próprio paciente, Rui perdeu o controlo. Com um grito gutural de frustração, agarrou num vaso de porcelana chinesa e atirou-o contra a parede. Acusou a esposa de negligência, de ser uma mãe incapaz, enquanto ela, pálida como um fantasma, jurava o seu amor e a sua inocência, as lágrimas a escorrerem pela maquilhagem cara.
O bebê, assustado com os gritos, soluçava no berço. Carla, com o seu pano na mão, tentou desaparecer num canto do quarto, tornar-se parte da mobília. Mas ao baixar-se para recolher os cacos de vidro espalhados pelo chão de madeira, algo lhe prendeu a atenção. O cheiro. Vinha dali, dos restos do leite que o bebê tinha tomado há poucos minutos, entornado no tapete. Um odor acre, metálico, quase imperceptível para um nariz não treinado. O tipo de anomalia que só alguém habituado à rotina da limpeza, aos cheiros de cada produto e de cada canto da casa, conseguiria perceber. Ela olhou ao redor, para os rostos consumidos pelo drama. Por um instante, pensou em falar, em partilhar a sua suspeita. Mas a lembrança vívida do último funcionário, o motorista, despedido sumariamente por questionar uma ordem, fê-la engolir o medo e as palavras. Guardou o segredo para si e, com ele, uma certeza terrível. Havia algo mortal a viver e a respirar dentro daquela casa. Naquela noite, o vento uivava lá fora, açoitando com força as janelas de vidro da quinta. A casa dormia sob um véu de silêncio e opulência, mas Carla não. Andava pelos corredores descalça, para não fazer ruído, guiada apenas pela luz fraca da lua que se infiltrava pelas frinchas das cortinas. O zumbido constante do frigorífico era o único som que quebrava o silêncio na cozinha, até que ouviu algo mais. Um chiado leve, subtil, como o de um líquido a ferver em lume brando. Aproximou-se, intrigada, do biberão que tinha sido deixado sobre a bancada de granito. O leite dentro dele borbulhava suavemente, por si só, sem estar sobre o fogo ou qualquer fonte de calor. O pavor, puro e gelado, congelou-lhe a espinha. Havia algo dentro daquela fórmula. Algo vivo, talvez químico, talvez pior. Carla recuou, o coração a disparar no peito. De repente, a porta atrás dela rangeu. Era Rui, o milionário, vestido com um robe de seda escura, os olhos fixos na cena, injetados de uma fúria fria. "O que é que estás a fazer aqui, Carla?" perguntou ele, a sua voz tão cortante como o vento lá fora. Ela tentou responder, explicar o que vira, mas o medo travou-lhe as palavras na garganta. E foi nesse preciso instante que ela percebeu, com uma clareza aterradora, que a sua própria vida também corria perigo. Mas o que estava realmente dentro daquele biberão era algo que nem os médicos mais céticos ousariam acreditar. Na manhã seguinte, o choro de Arthur era quase um fantasma de som. Fraco, entrecortado, parecia vir de um corpo exausto de lutar. As olheiras de Paula eram duas manchas escuras num rosto fantasmagórico. O rosto de Rui era uma máscara de fúria e culpa mal disfarçadas. Os médicos continuavam a sua peregrinação inútil, com os seus relatórios frios e olhares cansados. O metabolismo não reage, talvez seja uma infecção rara e agressiva, dizia um deles ao telefone, sem a coragem de admitir o seu completo fracasso. Carla observava tudo à distância, limpando o chão de madeira polida, mas sem conseguir desviar o olhar do bebê. Cada osso das suas pequenas costelas era agora visível sob a pele translúcida. Cada respiração parecia um esforço monumental. Ela tentava ignorar, dizer a si mesma que era apenas uma empregada, que não era da sua conta, mas algo dentro dela gritava que aquilo não era uma doença. Era algo que vinha de dentro de algo que lhe estavam a dar. O padrão era demasiado óbvio para ser ignorado. O bebê mamava e, logo a seguir, chorava em agonia. Mamava e vomitava. Mamava e desfalecia, os seus olhos revirando nas órbitas. E ninguém parecia notar esta sequência macabra. Ninguém, exceto ela. Numa certa tarde, enquanto recolhia a roupa suja do quarto do bebê, Carla notou umas manchas amareladas no pano que usavam para limpar o biberão. Um odor estranho, adocicado e químico, impregnava o tecido. Era o mesmo cheiro que sentira naquela madrugada na cozinha. Levou o pano ao nariz e uma ardência leve fez os seus olhos lacrimejarem. Assustada, correu até à cozinha e comparou o cheiro com o leite que estava a ser preparado para a próxima refeição. A lata trazia uma etiqueta estrangeira, com letras douradas e promessas de nutrição avançada e fórmula revolucionária. Mas Carla, apesar de ter poucos estudos, sabia ler o que não estava escrito. Algo naquela embalagem parecia falso. As bordas do rótulo estavam ligeiramente descoladas e a cor do pó dentro da lata parecia mais escura, mais acinzentada do que o normal. Olhou para o bebê a dormir no berço, tão magro, a respirar com uma dificuldade que lhe partia o coração. O seu instinto gritava-lhe que nada daquilo era coincidência, e pela primeira vez, sentiu medo não apenas pelo bebê, mas por si mesma. No jantar daquela noite, o ambiente na sala era de um desespero disfarçado de elegância. Rui tentava manter a postura de homem de negócios no controle da situação, enquanto Paula, pálida e trêmula, evitava qualquer contacto visual, picando a comida no prato sem comer. "Os médicos vão fazer novos exames amanhã, uma bateria completa", disse ele,
forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Carla servia à mesa em silêncio, mas a sua cabeça fervia. As palavras de Paula, ditas dias antes, ecoavam na sua mente sem parar: troquei o leite por uma marca especial, importada. É mais puro, puro. A palavra puro parecia agora uma zombaria cruel. Ela sabia o que tinha visto. O líquido a borbulhar sozinho, o cheiro metálico, o bebê a sofrer imediatamente após mamar. Quis gritar, avisar, mas conhecia o destino daqueles que falavam demais naquela casa. A família Almeida tinha poder, influência, e ela só tinha a sua própria consciência. Mesmo assim, algo dentro dela, uma força moral que desconhecia possuir, não a deixava dormir. Pelas 3 da manhã, decidiu levantar-se. Pegou numa pequena lanterna e caminhou, de pés descalços, até à cozinha. O chão de pedra gelado arrepiava-lhe a pele, mas o medo que sentia era maior. Aproximou-se do imponente frigorífico de aço inoxidável, abriu a porta devagar, entre potes de iguarias finas e garrafas de champanhe, encontrou o que procurava, a lata de leite, a mesma que Paula dizia ter trazido de França. Pegou nela com cuidado, observou o fundo e, sob a luz da lanterna, percebeu algo gravado com uma caneta fina, uma data que tinha sido raspada, quase apagada. Com esforço, conseguiu decifrar: vencido. O leite estava vencido há mais de um ano. O seu coração disparou, batendo descontroladamente contra as costelas. No mesmo instante, uma voz atrás dela cortou o silêncio da cozinha como uma faca. Curiosa, não é, Carla? Paula, a esposa do milionário, estava parada na porta, com um sorriso frio e uma taça de vinho na mão. Devia estar a dormir em vez de andar a bisbilhotar. Carla tentou esconder a lata atrás do avental, mas as suas mãos tremiam demasiado. E naquele momento, com o olhar gelado de Paula sobre si, ela entendeu que se estava a meter em algo muito maior e mais perigoso do que alguma vez imaginara. Mas o que estava realmente dentro daquela lata não era apenas leite estragado. Era o início de uma verdade terrível, capaz de destruir uma família inteira. O olhar de Paula queimava mais do que o vinho tinto que segurava com uma mão trêmula. Carla sentiu o coração acelerar a um ritmo alucinante, mas manteve o olhar firme, numa tentativa vã de disfarçar o pânico. Eu só vim limpar a cozinha, Senhora Paula, murmurou, recuando um passo. A esta hora, ironizou a mulher, aproximando-se lentamente, o seu corpo a oscilar perigosamente. A taça de vinho balançava na sua mão, e o sorriso forçado não conseguia esconder a raiva pura que lhe brilhava nos olhos. Achas que podes entrar aqui e julgar a minha família? É isso. Carla queria gritar a verdade, dizer-lhe que o seu filho estava a morrer, mas sabia que uma única palavra mal colocada seria o seu fim. Ou coisa pior. Tentou guardar a lata de volta no armário, mas Paula arrancou-lhe da mão com uma força surpreendente e atirou-a para o lixo. Não te metas onde não é chamada. Virou-se para sair, tropeçando ligeiramente, e o vinho escorreu-lhe por entre os dedos, manchando o chão imaculado. Carla ficou imóvel, a observar o líquido vermelho espalhar-se, mas o detalhe que mais lhe chamou a atenção foi o rastro prateado e efervescente que o vinho deixou ao tocar numa gota de leite que tinha caído no chão. Na manhã seguinte, Paula agia como se nada tivesse acontecido. Usava óculos escuros para esconder os olhos, uma maquilhagem impecável para disfarçar a palidez e o mesmo perfume caro que impregnava todos os cantos da casa. Rui, completamente aliado do drama doméstico, assinava papéis no seu escritório, a voz a trovejar ao telefone. Carla, fingindo uma normalidade que não sentia, limpava o chão da cozinha onde o leite e o vinho se tinham misturado. Mas o rastro metálico permanecia ali, como uma cicatriz prateada, impossível de apagar. Um pensamento obsessivo tomou conta da sua mente. Algo dentro daquele leite reagia a substâncias comuns como o álcool. Algo químico, possivelmente tóxico. E se o bebê estivesse a ser envenenado aos poucos, deliberadamente? Sabia que parecia um absurdo, uma fantasia macabra, mas nada naquela quinta fazia sentido. Foi então que decidiu agir, em segredo. Esperou que todos adormecessem e, naquela madrugada, voltou à cozinha. A lata já não estava no lixo, mas encontrou um frasco pequeno e transparente, escondido atrás do frigorífico. Dentro dele, um líquido leitoso borbulhava suavemente, emitindo um leve brilho azulado sob a luz da sua lanterna. Carla pegou no frasco, o coração a martelar-lhe no peito. O cheiro era o mesmo que sentira no biberão, doce, metálico e sufocante. No rótulo improvisado, escrito à mão, uma única frase: Nutre Plus Serum. Ela franziu a testa. Aquilo não era leite. Tentou ler a etiqueta por baixo, mas parte dela estava rasgada. Conseguiu, no entanto, vislumbrar outras palavras: composto químico experimental. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Aquele frasco não era um suplemento alimentar, era um produto de laboratório.
Ou alguém tinha trocado deliberadamente as embalagens. Guardou o frasco no bolso do avental e seguiu para o seu pequeno quarto de serviço, onde escondeu o segredo numa gaveta trancada à chave. Na manhã seguinte, enquanto a casa ainda dormia, saiu e foi até à farmácia da vila. Mostrou discretamente o rótulo ao farmacêutico, o Sr. Fernando, um homem que a conhecia desde que começara a trabalhar na quinta. O homem empalideceu instantaneamente. De onde tirou isto? Perguntou ele, a voz num sussurro chocado. Carla sentiu as pernas fraquejarem. Fernando engoliu em seco e respondeu: Isto é usado em testes de indução química em animais. É altamente tóxico. O chão pareceu desaparecer sob os seus pés. Voltou para a quinta a tremer, sentindo o ar faltar-lhe nos pulmões. Cada passo era um peso de chumbo. Cada lembrança do bebê a chorar esmagava-a por dentro. No quarto, Arthur dormia, pálido como cera, o peito a subir e a descer com uma dificuldade alarmante. Paulo observava o filho com lágrimas contidas, um espetáculo de falsa maternidade. Rui, no seu mundo à parte, falava ao telefone sobre negócios. Não posso perder este contrato, entenda, dizia ele, ignorando por completo o pequeno corpo frágil no berço. Carla quase falou, quase gritou, mas o medo amordaçou-a mais uma vez. Em vez disso, foi até à cozinha, abriu discretamente uma nova lata de leite e notou um pó diferente, mais fino, com um subtil brilho azulado, o mesmo do frasco. Um frio glacial percorreu-lhe o corpo. Aquilo era deliberado. Alguém estava a adicionar o composto químico à fórmula do bebê. Mas quem? E porquê? Carla segurou a lata com força, as lágrimas a quererem saltar. E foi nesse instante que uma voz fria atrás dela sussurrou: Eu avisei-te para não te meteres, Carla. O que Paula lhe revelou naquela noite era apenas o início de um segredo muito mais sombrio, um que colocaria todos em perigo. O som daquela voz cortou o ar como uma lâmina. Carla virou-se devagar. Lá estava Paula, pálida, os olhos fixos, o mesmo sorriso gelado de quem já decidiu o que fazer. Tu não aprendes, pois não, disse ela, cruzando os braços. Queres bancar a detetive agora? Carla tentou justificar-se, mas a mulher aproximou-se até quase encostar o rosto no dela, o seu hálito a cheirar a álcool. Esse leite é o melhor do mercado. Foi o pediatra que recomendou. Havia uma fúria disfarçada, um tremor contido em cada palavra. Então por que é que o bebê só piora? Perguntou Carla, a voz baixa, trêmula, mas firme. A resposta veio como um tapa na cara, porque ele não era para ter nascido. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Paula virou as costas, deixando Carla sem ar, a cambalear. E pela primeira vez, ela percebeu que aquela criança carregava um segredo que ninguém ousava mencionar. Nos dias seguintes, o clima na quinta mudou completamente. Tornou-se irrespirável. Rui evitava a esposa. Os outros empregados andavam em bicos de pés, em silêncio, e Carla, mesmo aterrorizada, não conseguia parar de investigar. Numa tarde, enquanto limpava o escritório de Rui, encontrou um envelope caído atrás de uma estante pesada. Dentro, havia documentos da empresa, entre eles, uma carta de um laboratório, teste aprovado. Substância NutriPlus. Uso controlado. No rodapé, a assinatura inconfundível do próprio Rui. O coração de Carla gelou. Era o mesmo nome do frasco que ela encontrara. Correu para a casa de banho e começou a chorar em silêncio. O produto químico não tinha sido colocado por engano. O patrão estava a usar o próprio filho como cobaia para um composto da sua empresa. Aquilo não era apenas crueldade, era um crime monstruoso. Mas o pior ainda estava por vir. Alguém mais sabia de tudo e estava a ajudar a esconder. Naquela noite, Carla decidiu fazer algo impensável. Esperou que a quinta silenciasse e entrou no escritório com a sua pequena lanterna. Precisava de mais provas. Vasculhou gavetas, armários, e encontrou um disco rígido externo escondido atrás de uma caixa de arrumação. Ligou ao computador e, no ecrã, dezenas de relatórios confidenciais apareceram. Efeitos colaterais em doses prolongadas. Risco de falência hepática. Havia fotografias de animais de laboratório e, entre elas, uma imagem que fez as suas pernas falharem. O bebê Arthur, num berço hospitalar, ligado a tubos, identificado como paciente experimental 003A. O som seco do clique da porta fê-la virar-se. Rui estava ali, na escuridão, a observá-la. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ias meter o nariz onde não devias. A sua voz era calma, perigosamente calma. Carla engoliu em seco, o medo estampado no seu rosto. Mas o que ele disse em seguida gelou-lhe o sangue nas veias. Tu não fazes a mínima ideia de quem está realmente por trás disto.
O homem caminhou em direção à janela, acendeu um charuto e falou como se estivesse cansado de esconder o seu segredo. Aquele bebê não é meu, Carla. É dela. Ele apontou para uma fotografia de Paula sobre a secretária. Ela engravidou antes do nosso casamento, de um dos nossos investidores. Quando eu descobri, já era tarde demais. A fumaça do charuto encheu o ar, densa como a tensão no escritório. O leite, os frascos, os testes, ela fez tudo para que o bebê não sobrevivesse. Queria apagar o erro antes que ele arruinasse o nome da família. Carla observava-o em silêncio, tentando distinguir a verdade da manipulação. Rui apagou o charuto e virou-se para ela. Agora sabes demais. Fica longe disto. Ele saiu, deixando-a sozinha no breu do escritório. Mas enquanto o relógio marcava a meia-noite, Carla fez uma jura a si mesma: se ninguém iria salvar aquele bebê, ela salvaria. Custasse o que custasse. O que ela ainda não sabia era que o verdadeiro assassino não usava bata de médico nem fato de empresário, e estava muito mais perto do que ela imaginava. Naquela madrugada, o som da chuva a bater contra as janelas misturava-se com o martelar do seu próprio coração. Não conseguiu dormir. O bebê chorava baixo no quarto, e o eco parecia atravessar as paredes. Cada lágrima de Arthur era uma acusação silenciosa. Sabia que não podia mais ficar calada. Caminhou até ao berço, acariciou o rosto pálido do menino e murmurou: eu vou tirar-te daqui. Com as mãos a tremer, pegou no biberão, despejou o leite na pia da casa de banho e viu, horrorizada, o líquido reagir ao contacto com a água, libertando uma fumaça esbranquiçada e um som fraco de fervura. Era veneno. Não havia mais dúvidas. Enquanto o mundo dormia, aquele bebê estava a ser lentamente assassinado. Antes que pudesse agir, ouviu passos no corredor e o som metálico de uma chave a girar na fechadura. A porta abriu-se devagar, revelando a silhueta de Rui. Entrou em silêncio, com um olhar pesado e um copo de whisky na mão. Tu entendes que isto não é da tua conta, não é? Começou ele. Ela virou-se devagar, segurando o bebê nos braços. Ele vai morrer se continuar a beber isto. O homem suspirou. Às vezes, certas perdas são necessárias. As palavras traíram-no. Carla engoliu o choro, mas a raiva tomou conta dela. Isto é um bebê, não um experimento. Ele aproximou-se, mas ela recuou. Achas que ela fez isto sozinha? Disse ele, rindo com ironia. Foi um plano meu e dela. O seguro de vida deste menino é o que vai salvar a empresa. Ninguém precisa de saber. Por um instante, o tempo parou. Carla entendeu. Os dois, marido e mulher, estavam juntos nisto. Com o bebê nos braços, recuou até ao canto do quarto. Vais entregar-me esse bebê, Carla? Agora. O tom calmo escondia a ameaça. E se eu não entregar? Respondeu ela, firme. Ele riu, sem humor. Tu és só uma empregada de limpeza. Ninguém vai acreditar em ti. Foi nesse momento que ela se lembrou da gaveta no seu quarto e do disco rígido. As provas. Precisava de sair dali. Num movimento rápido, apagou as luzes e correu pelo corredor, com o bebê envolto num lençol. O homem gritou o seu nome, os passos a ecoarem atrás dela. Correu até à garagem, mas a porta estava trancada. Então, ouviu um barulho vindo da cozinha. Era Paula, parada diante dela, com o frasco na mão. Tu não vais sair daqui viva, disse a mulher, a voz embriagada de raiva. Esse bebê acabou com tudo que eu tinha. Carla segurou o bebê com força. Ele não tem culpa do que vocês fizeram. Paula riu, histérica. Culpa. Ele é a lembrança viva do meu erro. Nesse instante, a luz caiu e um trovão iluminou os seus rostos. Carla, tremendo, deu um passo à frente. A senhora já destruiu tudo, Dona Paula, mas não vai destruir mais ninguém. A mulher tentou avançar, mas escorregou no chão molhado. O frasco caiu, estilhaçando-se. O líquido espumou e começou a corroer o piso. O cheiro químico tomou conta do ar. Carla aproveitou o caos, correu pela porta lateral e desapareceu na chuva com o bebê nos braços. E atrás dela, a quinta começava a arder. Mas o que Carla não imaginava era que o verdadeiro julgamento ainda estava para vir, e aconteceria à luz do dia, para todo o país ver. A chuva da madrugada deu lugar a um amanhecer nublado. A fumaça da Quinta dos Almeidas ainda subia no horizonte quando Carla chegou à pequena esquadra da GNR da vila, com o bebê enrolado num cobertor. Estava encharcada, mas os seus olhos estavam firmes. Eu tenho provas, disse, depositando o disco rígido e um caco do frasco envenenado sobre a mesa do guarda, um homem chamado Luís.
No início, ninguém acreditou. Uma empregada de limpeza a denunciar o milionário e a sua esposa soava absurdo. Mas bastou ligar o disco rígido para o ar da sala mudar. Vídeos, relatórios, contratos. Tudo estava ali. Experimentos ilegais, fraudes e o registro do bebê como sujeito de teste. Em poucas horas, a notícia explodiu. Escândalo Almeida, casal acusado de usar o próprio filho em experiência química. E, pela primeira vez, a verdade de uma mulher simples ecoou mais alto que o poder do dinheiro. Enquanto a polícia prendia o casal em meio a flashes e câmaras, Carla observava à distância, com Arthur a dormir tranquilo nos seus braços. Um repórter aproximou-se. A senhora é parente do bebê. Ela negou com a cabeça. Não precisava de palavras. O seu olhar dizia tudo. Dias depois, Arthur foi levado para o Hospital Infantil Santa Maria, onde especialistas confirmaram que o leite continha vestígios de uma substância química letal. Nenhum médico tinha percebido, mas uma empregada de limpeza, sim. Carla passou noites inteiras no hospital, cuidando dele, até o ver reagir, sorrir pela primeira vez. E quando o bebê abriu os olhos e segurou o seu dedo, Carla chorou. A enfermeira, Sofia, sussurrou ao seu lado: "Você salvou uma vida." Mas, no fundo, Carla sabia que aquela vida também tinha salvo a dela. Semanas passaram. A empresa de Rui faliu. Ele perdeu tudo e, juntamente com Paula, foi condenado por tentativa de homicídio. Carla foi chamada a depor e a sua sinceridade comoveu o tribunal. "A senhora agiu por coragem?" perguntou o juiz. Ela sorriu. Agir por coragem é fácil quando não se tem mais nada a perder. As suas palavras correram o país. Mas Carla recusou os convites para entrevistas. Continuou simples, até receber um telefonema inesperado. Era do Hospital Infantil Santa Maria. "Queremos convidá-la para trabalhar connosco como cuidadora. A sua atenção salvou uma vida, e precisamos de mais pessoas assim." Naquele instante, ela entendeu que a sua missão estava apenas a começar. Meses depois, o sol voltava a nascer. Carla caminhava pelos corredores coloridos do hospital, o seu uniforme branco a substituir o antigo avental azul. Nos seus braços, o pequeno Arthur sorria, saudável. "Estás tão lindo hoje", sussurrou ela. Uma enfermeira, Sofia, aproximou-se. Sabia que ele só dorme quando ouve a sua voz. Carla sorriu, emocionada. Parou perto da janela e olhou para o céu. A vida recomeça sempre. A empregada de limpeza invisível tornara-se um símbolo de coragem. E, enquanto o bebê adormecia nos seus braços, ela sussurrou baixinho: "Nem todo o herói usa capa. Alguns usam luvas amarelas e um coração que não desiste." E você, o que teria feito no lugar de Carla? Teria a coragem de enfrentar os poderosos por uma vida inocente? Esta história ensina-nos que a verdade encontra sempre uma forma de brilhar, mesmo na maior escuridão. Se esta história o emocionou, partilhe-a. E lembre-se, o bem pode até demorar, mas quando chega, transforma tudo.